Amigos e companheiros da família Cial, boa noite. É um prazer estarmos mais uma vez reunidos em torno dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, o nosso estudo será a continuidade do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos trabalhar hoje os itens 8, 9 e 10, sob o título de Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Antes de nós iniciarmos os nossos estudos, vamos à nossa prece. Amigo e Mestre Jesus, que a Tua luz afaste do nosso caminho o desamor, que se projeta sobre nós mesmos. Que a Tua inspiração, querido Mestre, nos guie às decisões que devemos tomar a cada dia, a cada instante, a cada momento. Que possamos ser instrumentos do bem e do amor e não do mal. Acreditamos, Mestre, na Tua bondade e por isso nos ensina a ser melhor a cada dia, a cada instante e a cada momento, para que possamos ser merecedores do Teu perdão. Que a Tua misericórdia nos alcance, hoje e sempre, Mestre, com a graça do nosso Pai Deus. Que assim seja. Vamos então iniciar e dar continuidade ao nosso estudo de hoje, iniciando o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então trabalhar o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Diz assim: Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, Jesus, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, caem ambos no fosso. Está em Mateus 15, versículos de 1 a 20. Vamos procurar entender um pouco essa fala de Jesus, esse texto de Mateus. Será por que Jesus deu pouca importância ao ato de se lavar as mãos antes das refeições? Será que Jesus não ligava para a higiene externa? Será que Jesus fazia pouco caso disso e só o que ele pensava é que valia? Então, por que Jesus deu pouca importância a esse ato de lavar as mãos? Foi para chamar nossa atenção sobre a importância maior de lavar o nosso coração, livrando das impurezas, mazelas que ainda lhe são tão características. Neste sentido,
No livro Vinha de Luz, mensagem 97, Emmanuel nos diz que é dispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, porque não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Porque realmente, a palavra que sai, ela não volta. Então, o que nós estamos usando para sair do nosso coração? Nós estamos usando os nossos lábios, a nossa boca, para tirar o que do nosso coração? Vamos tirar palavras que acolhem ou palavras que maltratam? Qual o caminho que nós vamos escolher? Então Jesus nos chama a atenção aqui que nós devemos dar importância maior ao nosso interior e não ao nosso exterior. E nesse sentido, nós vamos dizer que Jesus achava que era secundária a higiene do corpo? Não. Tanto a do corpo quanto a da alma são merecedoras da nossa atenção. Entretanto, é importante que nós possamos ter clareza disso, pela nossa necessidade de evolução, que maior ênfase deve ser dada à higiene da alma. Porque o que adianta uma pessoa estar limpa e bem vestida se é uma pessoa maledicente, uma pessoa grosseira? Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem que o macula. Como podemos interpretar essas palavras de Jesus? Ele quer dizer que o que entra pela boca tem um objetivo muito claro e direto de nos alimentar materialmente. E só a nós atinge. Né? Se você exagerar em qualquer coisa que você ingere pela boca, né? Vamos supor que você coma demais e você beba demais, quem é que vai ser atingido? Você. Né? Entretanto, as expressões que emitimos refletem o nosso íntimo, revelam a nossa conduta moral, o que somos interiormente, e de acordo com essa missão podemos apregoar o bem ou o mal. Ou seja, não adianta eu ter uma aparência de cordeiro e ser um verdadeiro lobo, né? Eu preciso ter cuidado. E é nesse contexto que Emmanuel, ainda no livro Vinha de Luz, no capítulo 97, nos esclarece assim: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor, que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Vamos refletir um pouquinho sobre essa fala de Emmanuel. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante. Realmente, quando nós emitimos uma fala grotesca, grosseira contra alguém, dependendo do que falamos, no momento que falamos, isso pode marcar por muito tempo, se não para sempre o outro. E ele coloca que a do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra. E realmente, ofendemos, agredimos e às vezes o outro também tem essa mesma intenção. Então precisamos cuidar do nosso exterior. Por isso Jesus nos chamou a atenção de que devemos cuidar muito do nosso exterior, não que devemos desprezar o exterior, não é isso. Né? Devemos cuidar do nosso interior também. Jesus diz: arrancado será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O que ele quer dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Significa que a lei de Deus é uma só, e cujos mandamentos Jesus sabiamente enumerou em seu Evangelho para servir de roteiro único a todos nós. As distorções, os acréscimos e desvios feitos à lei de Deus, frutos da ignorância e da imprevidência dos homens, são plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. É porque a lei de Deus é imutável. O que estiver transgredindo a ela, todos nós vamos caminhar para a perfeição. Então tudo será adequado, tudo será arranjado nesse contexto. Com o passar dos tempos, os homens foram desvirtuando o Evangelho da sua verdadeira essência, adaptando-o aos seus caprichos mesquinhos. Contidos tais caprichos, voltará ele à sua feição moral. No texto, o Verbo é Criador, do livro Vinha de Luz, dando continuidade ao que falamos anteriormente, Emmanuel explica essa transição. Não irei ler o texto todo, não, só a parte dele. Da alma dos caluniadores, diz assim: da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo os horizontes. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem através do poder verbalístico os primórdios das quedas, dos crimes
e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também é a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá seus resultados. Ou seja, a gente está entendendo que o verbo, ele não precisa ser para o mal, ele pode ser para o bem, pode ser para o amor. Né? O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem mobiliza a imponderável energia edificante em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. É importante que nós possamos ter isso, o ato de bondade é invariável, força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Então, vamos ter ações focadas no bem e que o nosso interior saia o verbo do bem, saia o verbo do amor aprendido por Jesus. Então, precisamos ter clareza que devemos nos cuidar, devemos fazer a nossa higiene diária do coração, não guardando mágoas. Vamos adiante, que a gente vai falar um pouquinho mais disso. Vamos ver o item 9, que Kardec usa as falas de Lucas, que diz assim, do capítulo 11, versículo 37 a 40. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então a dizer consigo mesmo, por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior? Lucas 11, 37, 40. Dando continuidade a essa limpeza do coração, vamos entender o que realmente Jesus quis nos passar nessa fala para o fariseu. Qual foi a preocupação do fariseu por Jesus não ter lavado as mãos do jantar? Por que ele se preocupou tanto? É porque os fariseus, longe de se preocuparem com os verdadeiros mandamentos de Deus e com as coisas do Espírito, davam maior valor à aparência e aos regulamentos terrenos, estatuídos pelos homens, dos quais se tornaram escravos, em razão do orgulho que os caracterizava. Para eles, os fariseus, era mais fácil a prática dos atos exteriores do que se reformar interiormente, uma vez que sequer conseguiam praticar o que pregavam. Então, olha a preocupação do fariseu, era olhar só o exterior, porque o que ele mais via, ele queria dar satisfações aos outros. Ele queria pregar uma coisa, mas fazer mesmo, ele fazia outra. Então a preocupação dele era valorizar o externo e não o interno. Agora, o que Jesus quis nos passar com essa advertência feita ao fariseu? O que Jesus quis nos dizer, nos advertir quanto a essa fala relativa ao fariseu? Ela nos revela que, enquanto nos preocupamos com a aparência exterior, o nosso coração está cheio de ódio e maldade que precisam ser eliminados, tanto quanto a sujeira do prato que utilizamos. É importante, nesse momento, nós entendermos que, se nós não limparmos o nosso coração, é como nós mantivermos uma geladeira com comida estragada o tempo todo, com as mágoas, com as coisas ruins. Né? Toda vez que você abre a geladeira, é um cheiro muito ruim. Quanto mais tempo você deixar, mais vai cheirar ruim, mais vai ficar com cheiro ruim. Então é necessário que possamos limpar o nosso coração como limpamos o nosso corpo, como fazemos a higiene diária do nosso corpo ou dos objetos que utilizamos para comer. Isso não significa que devamos desprezar os bons hábitos, né, higiênicos, não é isso que Jesus quer dizer. Ou, como diz na sociedade a etiqueta, os bons costumes devem ser respeitados e praticados sempre. Apenas é preciso que nós possamos evitar uma questão de hipocrisia, das aparências cordiais e das atitudes agressivas. É importante que nós possamos ter clareza que o nosso coração precisa estar limpo diariamente, para que nós possamos nos aliviar dessas pressões, dessas questões tão pesadas que atravessamos no nosso dia a dia. E é nesse sentido, e ratificando essa ideia, Caiba Schutter nos fala o seguinte no texto Higiene do Coração. Esse texto eu peguei uma parte maior porque ele tem muita coisa para nos ensinar aqui também. Há corações limpos e há corações sujos.
Para aqueles reservou o Senhor a visão de Deus. E assim como há necessidade da higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão faz preciso higiene do coração, para que o espírito ande bem. É preciso limpar o coração para se ver a Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o supremo artífice de todas as coisas. A boca nos fala do que o coração está cheio, do interior procede as más ações, os maus pensamentos. Então, gente, como nós tomamos banho diariamente, fazemos a nossa higiene diariamente, precisamos, fazer essa higiene interna também. Fazer a higiene do coração diariamente, para tirarmos as maledicências, as mágoas, os azedumes que a gente traz do nosso dia a dia, para que nosso coração fique limpo e nós possamos, com os nossos lábios, falarmos do bem, falarmos do amor, falarmos da caridade, da benevolência, falarmos construtivamente. E continua Caibar. Coração sujo do homem, coração sujo, homem sujo, coração limpo, alma límpida, apta para ver Deus. Então, olha só que interessante, coração sujo, homem sujo, coração limpo, alma límpida, apta para ver Deus. É necessário, é fundamental limpar o coração. Mas de que forma começa esse asseio? É preciso que nos conheçamos primeiramente. É preciso conhecermos o coração. Conhece-te a ti mesmo, é a fala do sábio. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar, interrogar cotidianamente a nossa consciência, exercitar um culto estritamente interno, tal é o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. A limpeza do coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces cantadas e mastigadas, nenhum efeito tem diante de Deus. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo com toda a sua prole malfazeja, é pensar, estudar, compreender e crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista. É, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver a Deus. Parábolas e ensinos de Jesus de Caibar Schutter. É só nós pararmos e pensarmos como é importante, como é relevante realizarmos diariamente uma faxina interior, para que possamos nos equilibrar, para que possamos ter clareza de que os nossos sentimentos estão caminhando de acordo aos ensinamentos de Jesus. Não guardar raiva, não ter orgulho, não ser egoísta, não ser vaidoso, não ser maledicente, E para isso precisamos ter o coração limpo, porque só a partir da pureza do coração veremos a Deus. Essa é a questão, e Caibar deixa para a gente essa mensagem linda. Então, limpar o coração, fechando essa fala dele, limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo, com toda a sua prole malfazeja. É isso, gente. Vamos aliviar o nosso coração. Vamos fazer com que ele fique bem todos os dias, com a sua higiene, lavando, limpando todos os dias. Bom, vamos agora entrar na reta final do nosso estudo. Vamos falar do item 10, Aí escolhemos uma parte que Kardec fala do objetivo da religião. Diz assim: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma se sobreleva ao fundo. Então Kardec coloca isso. Agora, quando ele fala do objetivo da religião, qual é a finalidade da religião, então? Como a gente pode entender isso? A finalidade da religião é esclarecer a criatura sobre os princípios evangélicos e conduzi-la a Deus. Mas para isso, é preciso que ela pratique o bem apontado pela religião. Ou seja, se eu frequento a religião, se eu me dedico à religião, mas eu não pratico o bem, a minha obra não é no bem, eu não faço o bem,
como é que eu posso estar dizendo que eu estou vivenciando o que eu estou aprendendo? A religião não salva ninguém. O que salva o homem são suas atitudes voltadas para o bem. A religião apenas abre o caminho para a conquista das virtudes que a Deus conduzem. Então, a religião, ela abre o caminho, agora a ação é nossa. Ou seja, eu preciso estar envolvido com a prática da caridade, eu preciso estar envolvido com amor ao próximo, a mim mesmo, para que eu possa realmente ter o resultado que essa religião busca para mim, a finalidade dela, que é me conduzir a Deus. Mas eu só irei a Deus pela prática do bem, pela indulgência, pela benevolência, pela caridade. Não é isso? Então eu preciso ter clareza desse processo. Kardec continua assim: nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, nessa questão que anula a crença na eficácia dos sinais exteriores, os rituais tão comuns que a gente vê nas religiões, eles são realmente necessários? O que vocês acham? Não, porque tornam mecânicos os atos de adoração a Deus, bloqueando a aprendizagem maior de suas leis. Por isso, Kardec diz: nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Precisamos estar atentos a isso, precisamos estar focado nessa questão de não apenas falarmos, não apenas deixarmos os lábios agirem, né? Mas precisamos ter os exemplos também para que as palavras possam ser corporificadas por eles. Porque às vezes os exemplos falam mais alto do que algumas palavras, quando você apenas fala e não faz. Nesse sentido, nós vamos buscar Emmanuel, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Nós vamos buscar Emmanuel no livro Trilha de Luz, não é Vinha de Luz não, Trilha de Luz. Este povo, no título Lábios, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus está em Mateus 15,8. Então nós escolhemos o seguinte trecho: com os lábios beijo as mãos da terra, as flores sublimes da vida, cooperando nas obras divinas do Eterno, mas com os lábios obedeceu a Judas as vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo da ingratidão. Com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem o verbo criador dos serviços nobres do planeta. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos, os perversos, espalham a maldade no mundo. Das potências do corpo são os lábios, as mais delicadas e importantes portas da língua, que pode salvar e arruinar, edificar e destruir. Não deve permanecer distantes de sentinelas da disciplina. Os lábios dão passagem ao verbo e transmite o beijo. Quantos sofrimentos se espalham na terra através da palavra leviana ou fingida e do ósculo criminoso ou insincero. Entretanto, a maioria dos homens persiste em desconhecer o papel dos lábios na própria existência. Então vamos refletir. Vamos lá no início. Jesus questiona rapidamente o fariseu quanto a lavar as mãos, dizendo que o coração tinha que ser lavado. Por quê? Para que nós possamos deixar sair pela nossa boca o que é bom, o que é benevolente, o que é realmente amor. Agora, para isso nós temos que ter a nossa reforma interior, temos que lavar o nosso coração, temos que limpar o nosso coração das mágoas, dos medos, das angústias, né? Dos sinais que nós desejamos um mal ao próximo. Então devemos limpar o nosso coração diariamente, como diz Caibá Shutra, a limpeza diária, a higiene do coração. Se nós, todos os dias, fazemos a nossa higiene exterior, fundamental que possamos fazer, porque senão nós vamos usar as nossas palavras não iguais às nossas ações, ou as nossas ações diferentes das nossas palavras, ou seja, tudo vai ser um jogo. Então, para que nós possamos estarmos
ligados no que falamos e no que fazemos, temos que fazer a nossa reforma íntima. Entender que o que entra tem que ser trabalhado para que possa sair de acordo com o aprendizado das leis divinas, de acordo com o aprendizado do nosso Mestre Jesus. Vamos então agora à nossa prece. Mas antes da prece, quero agradecer bastante a atenção de vocês, o carinho de vocês por terem me escutado até aqui, por terem me ouvido até aqui. Que o nosso Mestre Jesus continue nos abençoando, hoje e sempre. Vamos à nossa prece final. Jesus, amigo e mestre de todas as horas, obrigado pela oportunidade que tivemos ao estudar, ao termos tempo de olharmos melhor para os seus ensinamentos e entender, mestre querido, que precisamos ser exemplos do bem, exemplos do amor, seguir a Ti. Para isso, te pedimos ajuda do plano espiritual superior, para que nessa lição de hoje possamos colocar em prática, limpando diariamente nosso coração de todas as ações malfazejas, de todos os males, de todas as mágoas, Pai, para que possamos olhar o próximo com carinho, com amor, com indulgência, com benevolência, para que possamos ter um mundo de paz, para que possamos ter um mundo onde possamos transitar, olhando um para o outro, querendo bem um do outro. Nos auxilie nessa jornada, Mestre. Nos guie nesse caminho do amor que nos ensinaste. Que assim seja. Em 2021, a Congregação Espírita André Luiz oferecerá estudos virtuais da doutrina espírita, semanalmente. Conheça as várias opções de estudo e participe conosco. Para você que ainda não conhece a doutrina espírita ou acredita que conhece muito pouco, oferecemos o Introdução ao Estudo do Espiritismo. Mas se você já tem conhecimentos básicos, pode participar do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, ou do estudo de O Livro dos Espíritos, ou ainda do estudo do livro A Gênese. E se você quer conhecer o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, participe do estudo O Evangelho Redivivo. Para mais informações, acesse o link do folder de estudos abaixo e conheça mais detalhes. As inscrições são até 26 de fevereiro.